Juízes 1 ao 21. O livro de Juízes relata o que aconteceu com o povo de Israel logo após seus líderes Josué e Caleb terem morrido. Ainda havia muitos inimigos a serem derrotados para que o restante do território de Canaã fosse conquistado. Porém, no meio do caminho até essa realização, os israelitas não cumpriram a promessa de servirem ao Senhor e acabaram adorando os deuses de inimigos, se prostituindo de todas as formas e se desviando completamente dos princípios bíblicos. Por essa razão, Deus não os protegia mais e em cada batalha que travavam eram derrotados, saqueados e se lamentavam em alta voz. Foram em momentos assim que Deus, em sua misericórdia, levantava juízes, ou seja, líderes que temiam sua palavra e que sabiam tanto lutar na guerra como julgar cada israelita através dos princípios bíblicos, buscando os organizar e pastorear, assim como Moisés e Josué faziam. Aqui mais uma vez aprendemos que Deus sempre irá nos comandar e nos pastorear através de líderes e pastores. Deus cuida de gente através de gente. Por isso, toda pessoa que diz que não precisa de pastoreio e liderança sobre sua vida está em pecado contra a palavra, pois tanto nos tempos antigos como nos tempos de hoje, precisamos ser comandados por Deus, através de pessoas de Deus. Os juízes que Deus levantou para os liderar foram Otoniel, que os manteve em estado de paz e vitória contra os inimigos por 40 anos. Eude, que enterrou uma espada na barriga de Eglon, rei de Moabe, e logo depois derrotou todos os moabitas. Sangar, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, libertando Israel da força deles. Débora, que comandou o exército israelita no lugar de Baraque, que teve medo de comandar. Por isso, através de uma mulher que era juíza, Deus trouxe vitória ao seu povo contra o temível Jabim, rei de Hazor. Todo líder que Deus levanta para governar seu povo tem certas características. Deve ser alguém santo, puro e de coragem para enfrentar os inimigos. Repare que quando um homem é escolhido, mas é covarde, Deus faz questão de levantar uma mulher para fazer esse trabalho. A Bíblia ensina que numa casa, quem é a autoridade maior é o homem. Porém, se esse for covarde e omisso, Deus mesmo passa a dar voz e autoridade para a mulher que irá governar a casa, os filhos e todo o restante dos empreendimentos dessa família. Após Débora, surge Gideão, que ao ser chamado por Deus para derrotar os midianitas que escravizavam Israel, relutou em obedecer a esse chamado por achar que não pertencia a nenhuma família importante e por isso não era digno desse chamado. Pediu para Deus um sinal claro para que ele tivesse certeza que estava sendo chamado, e Deus confirmou a ele. Ele derrotou completamente os midianitas, usando apenas 300 homens que foram escolhidos por Deus, para que assim, com um exército pequeno, Gideão derrotasse o exército forte e poderoso de Midian através da ação milagrosa e sobrenatural de Deus, ficando a glória toda ao Senhor dos Exércitos. Aprendemos aqui que Deus não escolhe pessoas por elas pertencerem a tal família ou terem tal classe social, mas Ele escolhe segundo a sua vontade e segundo o que Ele percebe no coração daquele que Ele chama. Deus não olha para a aparência, mas sim para o coração. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Após a morte de Gideão, seu filho Abimeleque tomou para si, por vontade própria e desejo de poder, a liderança do povo de Israel, causando um grande tumulto, revoltas e rebeldias. Por isso acabou sendo morto como consequência de querer servir aos israelitas para saciar seu desejo de poder e não para glorificar a Deus. Existem aqueles que querem usar o poder para o serviço e outros para serem vistos. No reino de Deus, o poder deve ser somente usado para servirmos uns aos outros com amor e respeito. Mas todo aquele que se deixa levar pelo apego ao poder em cargos de liderança nesse reino acaba se rebelando, se expondo e sendo condenado no final. Depois o divino levantou o Tolá, que libertou o povo de Israel e os liderou por 23 anos. Logo após, outro juiz chamado Jair comandou e libertou o povo por 22 anos. Mais tarde, Jefté se tornou líder de Israel, que fez um voto a Deus que, se ele vencesse os amonitas, ofereceria em sacrifício aquele que primeiro saísse de sua casa após voltar da guerra. Porém, para sua surpresa, sua própria filha saiu ao seu encontro e mais tarde ele teve que cumprir seu voto de a sacrificar. Aqui fica o aprendizado, que ninguém é obrigado a fazer um voto a Deus. Porém, se fazer, deverá cumprir. Por isso da importância de se orar e pensar muito bem antes de fazer qualquer voto, promessa, ou se dedicar em consagração em algum jejum.
Todos os que seguem à risca seus jejuns e cumprem os votos que fizeram são extremamente abençoados. Mas quem é desleal e descumpridor do que entrou em acordo com Deus é visto como um tolo por ele, recebendo de suas correções. Jefté, em dado momento, estando à frente do seu exército de gileaditas, teve uma batalha contra os efraimitas, e enquanto estavam vencendo, taparam a passagem através do rio Jordão para ninguém de Efraim fugir. Por isso, quando algum homem queria passar pelo rio, deveria falar a palavra shibolete, como som de X, mas quem falasse cibolete, com som de S, era morto na mesma hora. Isso aconteceu devido à cultura de pronúncia em cada região. Assim como é fácil reconhecermos no Brasil quem é do sul e quem é do nordeste do país através da pronúncia de uma mesma palavra, foi assim que Jefté revelou quem era do seu exército e quem não era. Aqui existe mais um símbolo poderoso da diferença de um cristão para um não cristão. O modo de falar, a escolha das palavras e a sabedoria com que se usa elas fica evidente para qualquer um quem pertence a Jesus e quem não pertence, quem tem intimidade com ele e quem não tem. Quem só fala palavrão, murmura, reclama, despeja ódio e contenda, já sabemos que tal pessoa não pertence ao povo de Deus. Mas agora, se tal pessoa de sua boca transborda gratidão, louvor a Deus, palavras de bênçãos que edificam e avivam aqueles que o ouvem, essa é a prova que aí está um cristão verdadeiro. Depois de Jefté, Ibsã se tornou juiz, mas permitiu que seus filhos e filhas casassem com pessoas de povos e culturas diferentes, não sendo pulso firme na criação deles baseados nos valores judaicos de Deus. Elon, que veio logo após dele, governou Israel 8 anos, sem registro de grandes acontecimentos. Depois surgiu mais um líder e juiz famoso até os dias de hoje, chamado Sansão. Esse homem foi consagrado desde o ventre materno, por ordem de Deus, para que fosse um nazireu, ou seja, não cortasse o cabelo, não bebesse bebidas com álcool e não tocasse em mortos. Sansão seria o escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão dos filisteus, que já durava 40 anos. Logo que Sansão ficou adulto, foi tomado pelo Espírito de Deus, chegando ao ponto de despedaçar um leão com suas próprias mãos, e também caçou 300 raposas, amarrando elas de duas em duas, colocando fogo e incendiando as plantações de trigo dos filisteus. Depois, de modo mais uma vez surpreendente e sobrenatural, matou 1000 filisteus, usando apenas uma queixada de jumento. Sansão foi forte, manifestou muita coragem em suas batalhas, mas esqueceu de vigiar suas fraquezas morais e sexuais, brincando com o diabo, com a carne e com o pecado. Em Gaza, se relacionou com uma prostituta, onde mais uma vez revelou sua fraqueza sexual e também sua força sobrenatural, arrancando o portão de entrada da cidade para sair em fuga de lá, visto que o povo queria o matar. Mais tarde, sua mulher chamada Dalila, que recebeu dos líderes filisteus uma promessa de grande pagamento pela cabeça de Sansão, conseguiu, depois de muita insistência e teimosia, convencê-lo a revelar o segredo de sua força, que não era poder jamais cortar o seu cabelo. Dalila informou isso aos filisteus, fez Sansão dormir, e finalmente esse, ao perceber que não tinha mais seu cabelo, e com isso sua força sobrenatural, foi preso, teve seus olhos furados, foi acorrentado com correntes de bronze e colocado a trabalhar na prisão, girando um moinho. O cabelo de Sansão começou a crescer de novo, e em meio a uma festa dos filisteus, já arrependido por ter se desviado de Deus e quebrado com seu voto, foi colocado pelos inimigos entre duas colunas, para lhe zombarem e caçoarem dele, como um militar derrotado e aprisionado. Porém, ali mesmo Sansão orou a Deus para poder acabar com os filisteus mais uma vez. Sua força voltou, agarrou com seus braços as duas colunas que sustentavam toda a estrutura e a derrubou com sua força, matando todos os líderes filisteus e todos que ali estavam. Assim, ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Sansão é um símbolo profético de Jesus Cristo nessa ação final, pois assim como Sansão abriu os braços para derrotar todos os seus inimigos através de sua morte, assim Jesus também abriu seus braços para morrer por nós numa cruz e nos livrar das garras do diabo, do mundo e do pecado. Sansão também nos traz um alerta como cristãos, para que jamais venhamos a brincar com o pecado, achando que nada irá acontecer, pois como o próprio apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia, que venhamos a diariamente vigiar nossas fraquezas e não dar brecha para que jamais venhamos a saciar nossas tentações carnais e morais, mas sim estarmos sempre fugindo delas, avançando em uma vida de santidade, pureza e integridade cristã.
Após essa época, o povo de Israel teve uma relativa época de paz, não sendo necessário mais nenhum líder e juiz, pois estavam confortáveis vivendo suas vidas. Porém, nesse conforto, voltaram a cometer pecados, imoralidades, idolatrias, etc., chegando ao ponto de alguns homens israelitas forçarem sexualmente a concubina de um levita, gerando uma revolta e uma guerra muito grande entre as tribos de Israel com a tribo de Benjamim, da qual tais israelitas pertenciam. Essa guerra toda trouxe unidade, propósito e um novo temor e tremor por Deus e sua palavra, mostrando que muitas vezes nosso Senhor permite circunstâncias adversas, não para nos condenar, mas para nos tirar de uma vida que está confortavelmente longe da presença dele e do propósito que ele tem para as nossas vidas. Que venhamos a ser grandes líderes e juízes de nossa geração para os conduzir a uma vida de adoração, obediência e serviço ao nosso grande pastor e Rei dos Reis, Jesus Cristo.